Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O meu nome é Vitor Augusto de Souza. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o tema de espiritualidade ligado aos ciganos, como que você pode entender melhor essa corrente e ficar alerta para algumas questões que estão fazendo atualmente. Vamos lá? A gente tem que ficar muito atento quando a gente começa a falar sobre apropriação cultural. Quando a gente fala, por exemplo, de ciganos, nós temos que entender que nós temos os ciganos reais, encarnados, que têm uma tradição, que têm uma cultura, que sofrem e sofreram muito preconceito até hoje, discriminação. Então é muito importante quando você começa a adentrar nesses assuntos ligados à fé cigana ou a entidades ciganas, que você entenda e respeite a cultura que já existe. Então aqui um salve aí para todos os ciganos. Eu tenho alguns amigos que são de sangue cigano mesmo, tenho muito respeito por eles, tenho uma sabedoria inestimável de vida e tenho um respeito pela tradição muito profundo. E quando eu estava pensando em fazer esse vídeo, que na verdade veio assim de uma forma muito rápida, ele nem estava previsto, para falar sobre até alguns alertas de pessoas que às vezes podem estar enganando vocês, falando que tem uma entidade cigana que está falando alguma coisa, que está orientando tal coisa, que está pedindo isso, que está pedindo aquilo. Então, entidades ciganas existem? Sim, existem. Existem espíritos, mentores, espíritos de luz que trabalham na corrente espiritual dos ciganos. E o que vocês precisam compreender? O mundo espiritual tem de tudo. Você tem espíritos que eles vão trabalhar como índios, você tem espíritos que eles vão trabalhar como entidades médicas, enfim. São várias qualidades que nós temos como uma forma de representação e acesso a essa energia. Quando nós falamos de uma energia espiritual, então, de novo, nós não estamos falando dos ciganos vivos, nós estamos falando de ciganos a nível de energia espiritual. Nós estamos falando de uma egrégora que ela vai ser baseada nessa cultura viva, mas também em outras energias mais antigas, né? Do Egito, da Romênia, enfim. Você tem todo um conglomerado de energias quando você fala de um campo cigano. E as entidades que se apresentam como ciganos, elas podem ter sido, sim, ciganos em alguma das encarnações delas, mas também elas podem ter sido outras, com certeza, na verdade, elas foram também de outras etnias, de outras raças, de outras culturas, enfim. A gente tem que perceber que uma alma, para ela chegar a um patamar de ser um mentor ou uma entidade cigana, ela já teve muitas vivências, são almas muito antigas e que possuem muitas experiências. Quando o cigano ele se apresenta ali espiritualmente para você como um cigano, é porque naquele momento, com você, naquela trajetória, naquele instante, naquela evolução espiritual dele, ele se afinizou muito com essa encarnação ou com essa energia que ele está trabalhando agora, e aí automaticamente ele vai se apresentar para você como um cigano, como uma forma de você também compreender. A gente tem que entender que o mundo espiritual, para eles não é importante, ainda mais seres que estão contribuindo com a humanidade, para eles não é importante a denominação ou o rótulo que você coloca. É porque eu tenho uma cigana, é porque eu tenho um mestre, é porque eu tenho um hindu, eu tenho isso. Para eles isso pouco importa. O que eles usam dessas roupagens fluídicas, ou seja, dessa forma que a gente vai enxergar, dessa projeção, é muito para que você consiga atingir um padrão vibratório, porque, por exemplo, imagina dentro da linha das crianças na Umbanda. Muitos daqueles espíritos, eles não são mais crianças, né? Eles evoluíram, eles tiveram outras vidas, eles tiveram outras energias, né? Tem outras entidades também que trabalham muito como se fossem crianças. Mas você ver aquela incorporação, você estar conversando com uma pessoa falando com uma voz mais de criança, brincando, isso vai evocar ali no consulente, na pessoa, diversas emoções a mexer com o campo para um determinado tipo de trabalho. Diferentemente de um caboclo, às vezes, que vai te levar para um outro espaço, ou se você vai num centro espírita, você vai ter ali um espírito, né? Eu sou um médico, então você vai ter uma seriedade, você vai estar aberto para uma cura espiritual, por exemplo, né? Se ele se denominar como um médico espiritual. Então, tudo isso, a espiritualidade, ela se utiliza
de crenças e padrões mentais que nós temos para fazer o trabalho mais fácil. Mas existem sim, volto a falar, espíritos que eles vão se afinizar com essa energia cigana, seja por vivência ou seja pela evolução que eles tiveram. Então, mas por que eu queria fazer um aviso para vocês? O povo cigano, de volta a falar, os que já estão aqui em terra, os que estão vivendo, eles já sofrem tanto preconceito, tanta discriminação, né? Porque o cigano rouba criança, porque o cigano é farsante, porque o cigano isso, porque o cigano aquilo. E na verdade, quando você vai conhecer a tradição, quando você vai conhecer a fundo, é uma cultura riquíssima. São pessoas que têm honra, que têm caráter, que têm toda uma tradição que ela é seguida ali à risca. E até as próprias práticas espirituais, você tem toda uma preparação. Mas o que a gente vê? A gente vê uma banalização. Então muitas vezes a pessoa se veste ali com uma saia, vai para uma rua, fala que é cigana, e aí fala que vai te cobrar um trabalho, que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, e às vezes tira proveito de você. E eu acho que a gente teve uma atualização nos últimos anos, que é o quê? Ao invés de você ter as pessoas que vão aplicar os golpes em vocês nas ruas, falando que são ciganos, e às vezes nem são ciganos, a pessoa nem conhece a cultura, você tem agora as pessoas que falam que têm acompanhados de ciganas. Então elas não são ciganas ali, né? Mas ela tem uma entidade, e aquela entidade vai trazer o seu homem, aquela entidade vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas você tem que pagar 5 mil, 10 mil. Há pouco tempo eu acabei lidando com um caso de uma pessoa que ela falou que a entidade estava pedindo uma joia, mas era uma joia específica, de uma marca, de tamanho. Então assim, fiquem atentos, tá? Os espíritos ciganos, eles podem sim trabalhar para a cura espiritual, eles podem trabalhar muito para abertura de caminhos, eles têm uma energia muito forte para a resolução de relacionamentos, para questões de família, para questões de sabedoria, de abertura de caminhos profissionais, né? Porque é um povo que sempre trabalhou muito, que tem muito conhecimento quanto a isso. Mas sempre, independente do nome, que às vezes vão falar para você, independente, é porque é um mestre, ou porque é um cigano, ou porque é isso, ou porque é aquilo, você precisa ter um crivo. Vocês precisam parar, às vezes, de acreditar em lorotinha. É porque é uma cigana, então a cigana ela precisa de uma troca, porque senão ela não trabalha. Não é assim, tá? Às vezes dentro sim de um trabalho espiritual você vai ter uma troca, mas nada muito absurdo. A espiritualidade ela não é absurda. Ainda mais os ciganos, que são seres evoluídos, eles não vão trabalhar na base do escambo. Você precisa ter merecimento, você precisa ter compaixão, você precisa estar aberto para isso. E fora isso, nenhum guia vai fazer por você. Eles vão abrir o caminho, eles vão trabalhar na sua energia, eles vão limpar os seus campos, mas quem vai viver ali é você. Então eles estão muito mais como um suporte, como um fortalecimento, como orientadores muitas vezes, mas quem vai ter que agir, quem vai ter que mudar o seu comportamento, quem vai precisar fazer tudo isso é você. Na minha família, a gente tem uma mentora espiritual que ela se apresenta como cigana. Já vi ela fazer grandes milagres mesmo. Ela não, né? Mas ela junto com toda a equipe. Ontem mesmo ela trabalhou dentro de um caso muito bonito, de um animalzinho. Mas, de novo, e a pessoa falou, eu quero dar uma coisa para ela, eu quero... Então, tudo bem, você quer fazer uma oferenda, você quer mostrar a sua gratidão através de um elemento, ótimo, mas saiba que esses espíritos, eles não estão mais presos a isso. Aquele elemento, aquela magia que você faz, ela só vai ser uma condensação que vai ficar mais fácil para eles usarem para fazer alguma coisa ao seu favor, para abrir algum caminho e tudo mais. Mas, em suma, é muito mais para você do que para eles, porque eles já passaram dessa necessidade. Então, hoje eu queria falar sobre essas almas que se apresentam como ciganos. Elas existem, são espíritos muito bonitos a nível de evidência, de você ver. Eles geralmente têm cores muito vibrantes, roupas muito bonitas. Eles geralmente, quem tem sensibilidade mediúnica de olfato, eles são muito perfumados, ou a presença deles
as pessoas sentem, né, na casa. Por exemplo, a cigana, uma vez ela estava trabalhando num caso de uma pessoa em específica, a pessoa, ela avisou, né, que ia trabalhar, que ia na casa limpar espiritualmente a casa daquela pessoa, e depois de alguns minutos a pessoa manda um recado e fala: nossa, minha casa está inteira cheirando a perfume. Por quê? Isso é vibração. A vibração positiva, benevolente, ela vai ter um cheiro agradável, ela vai trazer esses fluidos, na verdade, né? Os ciganos trabalham muito com fluidos espirituais. Então, hoje, o pedido, a sensação, a intuição que eu tive foi muito mais de alertá-los, porque eu acredito que a espiritualidade séria, a espiritualidade realmente dos ciganos, dos mestres ciganos, dos iluminados que trabalham aí nessa corrente tão positiva, isso atrapalha muito, e às vezes vocês, numa ganância ou numa vontade inconsciente aí de ser enganado, você acaba às vezes caindo na mão de alguém que vai usar o nome dos ciganos só para fazer algo para próprio proveito. Então fiquem atentos. Se você quiser se conectar com ciganos, ou se você já tem até uma conexão com essa linha tão bonita, sempre peça para eles mesmos mostrarem o que eles querem. Se você um dia, alguém falar para você, falar: olha, minha cigana está fazendo isso, está pedindo isso, tem que fazer isso. Se você ficar com dúvida, reze você, confie na sua espiritualidade, peça você mesmo: olha, cigana de tal, se é realmente você, me prove, me traga uma confirmação, me traga um sinal, porque aí você vai criando uma afinidade. Se realmente for essa entidade, se realmente for esse ser, ela mesma vai dar um jeito, ou ele mesmo, né, vai dar um jeito de te confirmar, porque os ciganos têm uma espiritualidade livre. No mundo espiritual, eles acolhem todos os tipos de pessoas, as que acreditam, as que não acreditam. Eles, na verdade, volto a falar, eles trabalham muito em cima do seu merecimento, da sua abertura, da sua possibilidade, e não fiquem presos a pessoas, tá? Então, mesmo que minha família tem essa entidade que trabalha ali dentro, né, em situações, ela aparece, às vezes ela some, às vezes ela dá um conselho, às vezes ela aparece no atendimento, no outro, enfim. Não é algo que te controla, não é algo que te viola, não é algo que te tira a sua liberdade de escolha, ela não se intromete, ela não vai falar, ela sugere, enfim. Então tenho sempre essa consciência que eu peguei um ponto dos ciganos, porque foi a intuição que eu recebi, mas vocês podem sim ficar atentos com outras denominações aí, fiquem atentos, tá? Basicamente é isso. E volto a falar, se conectem, se você gosta, se você sente afinidade, fecha o olho, respira fundo e chama pela egrégora dos ciganos, peçam para que eles se aproximem de você, peçam para que eles te tragam um sinal. E às vezes você vai ali com o tempo descobrir o nome de uma cigana ou de um cigano. E aí de novo, esse nome não é porque geralmente às vezes a pessoa fala: eu senti que eu tenho a cigana Sara comigo. Não necessariamente é a cigana Sara realmente, mas sim uma entidade, um ser de luz que está ali, que tem uma vida, tem atributos parecidos com essa corrente que a gente vai chamar de cigana Sara, certo? Então, esse é o intuito desse vídeo, trazer essa reflexão, esse pensamento, contar para vocês de como que é esse trabalho com essa cigana, né? Porque ela tá ali e tudo, mas de uma forma muito leve, muito que não é controladora, então fiquem muito atentos a isso, certo? Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Se você gosta dos ciganos e tem alguma amiga que gosta, espalha esse vídeo para ela. E também, às vezes, você está vendo que alguém está sendo controlado, manipulado por alguém, manda esse vídeo. Às vezes é o sinal que a própria pessoa está buscando da espiritualidade, pode vir através desse vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal. E se você deseja um aconselhamento, uma orientação com tarô, com astrologia, com numerologia, você pode pegar meus contatos aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.